1, do versículo 15 ao 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 15 ao 26. Domingo passado começamos a exposição ao livro de Atos, a qual encerramos o livro de Apocalipse e demos início ao livro de Atos dos Apóstolos. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: naqueles dias, estando ali reunidos cerca de 120 pessoas, Pedro levantou-se no meio dos irmãos e disse: irmãos, devia-se cumprir a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia dos que prenderam Jesus, pois ele era contado como um de nós e teve parte nesse ministério. E ele adquiriu um campo com o pagamento do seu pecado, e precipitando-se de cabeça, arrebentou-se ao meio, e todas as suas vísceras se derramaram. E todos os habitantes de Jerusalém ficaram sabendo disso, de maneira que no própria linguagem deles, esse campo se chamava Aceldama. Isso é campo de sangue. Porque no livro de Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e outro tome o seu lugar. Assim é necessário que dentre os homens que conviveram conosco, todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós ele foi elevado aos céus, um deles se torne conosco testemunha da sua ressurreição. Então apresentaram dois, José, chamado Barsabás, também chamado Justo, e Matias, e orando disseram: tu, Senhor, que conheces os corações de todos, mostra qual desses dois tem escolhido para assumir o lugar neste ministério e apostolato, do qual Judas se desviou, indo para o seu lugar. Então tiraram a sorte, e a sorte recaiu sobre Matias. Desse modo, ele se juntou aos 11 apóstolos. Amém. Poderoso Deus, eterno Pai, aqui estamos, Senhor, diante da Tua poderosa palavra. Te pedimos, ó Senhor, continua, Senhor, a falar conosco. Continua, Senhor, a trabalhar na Tua igreja. Continua, Senhor, a realizar a Tua obra, a cumprir a Tua obra em nós. Te pedimos, ó Senhor, que eu diminua para que Tu cresça, que eu suma para que Tu apareça. O que me importa é que o Senhor venha a ser reconhecido. O que me importa é que o Senhor venha a ser anunciado e a Sua palavra seja exaltada neste lugar. Por isso te pedimos, ó Senhor, continua a falar aos nossos corações. Assim como o Senhor já falaste conosco desde o início deste culto, te pedimos e te rogamos, ó Senhor, continua a nos falar, continua a trabalhar em nós, continua a realizar a Tua obra em nós, continua, Senhor, a fazer a Tua vontade neste lugar, porque o Senhor é quem precisa e quem deve ser exaltado e ser engrandecido. Seja exaltado e engrandecido neste lugar. Anuncie a Tua poderosa palavra a nós. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, sabemos que o autor da carta do livro de Atos dos Apóstolos é Lucas, a qual ele, antes, domingo passado, vimos ele escrevendo, ele anunciando que estava escrevendo esta carta ao Teófilo, amado Teófilo, e a qual ele vai anunciar e vai dizer a respeito. Domingo passado vimos que ele fala a respeito da quando Cristo subiu aos céus, quando Cristo sobe aos céus e diz aos seus discípulos que ele esperem em Jerusalém, que ele enviaria o Espírito Santo da verdade, o Espírito Santo de Deus, para estar com eles. E agora Lucas vai nos dizer a respeito
do que Pedro fala e do que Pedro anuncia. Por isso, vai narrar o que aconteceu naqueles dias. Aqueles dias, cerca de 10 dias antes da recepção do descer do Espírito Santo de Deus, aquele povo, Jesus ordena, quando é assunto aos céus, ele ordena que eles ficassem em Jerusalém. E todos eles oravam, e todos eles buscavam, e todos eles oravam ao Senhor e tinham uma vida em busca, em dedicação à palavra e uma busca em oração. Então, por isso que o texto vai nos dizer, naqueles dias, os dias em que Cristo Jesus tinha subido ao céu, cerca de 10 dias antes do derramar do Espírito Santo sobre a vida dos apóstolos e da igreja. Por isso, Lucas vai nos dizer que naqueles dias, estando ali reunidos cerca de 120 pessoas, Pedro levantou-se no meio dos irmãos e disse. Lucas vai dizer o que Pedro está anunciando àquele povo. Pedro se levanta como um líder sobre aquele povo e anuncia as palavras de Deus, aquilo que o Senhor tinha para eles. Estavam ali reunidos cerca de 120 pessoas. E Pedro, levantando-se no meio dos irmãos, disse: Irmãos, devia se cumprir a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia dos que prenderam a Jesus. Pedro vai dizer e vai falar a respeito, mais na frente iremos ver a respeito de 2 salmos, Salmo 69 e o Salmo 109, a qual ele vai anunciar que o Espírito Santo diz a respeito da boca de Davi, a respeito de Judas, aquele que foi o guia dos que prenderam a Jesus Cristo. E ele continua nos dizendo, pois ele era contado como um de nós, e teve parte neste ministério. Pedro vai anunciar, nós sabemos que Judas era o traidor desde o início, quando nós começamos a ler a palavra do Senhor, mas eles conviviam com Judas, eles estavam com ele a todo momento, eles viviam com ele a todo momento, mas eles só descobriram que ele era um traidor quando ele trai a Jesus Cristo. Pois Jesus sabia quem era o traidor, mas eles não sabiam quem havia de trair a Jesus. Por isso Jesus, quando diz que está reunido com seus apóstolos, ele vai dizer, um de vós é o traidor. E muitos perguntam, quem é, Senhor? Sou eu. Por isso ele vai dizer, pois ele era contado como um de nós, e teve parte neste ministério. Pedro vai dizer que Judas, ele era um deles, ele era seguidor de Jesus, ele seguia a Jesus, ele estava ali junto com Jesus durante aqueles 3 anos, ele estava caminhando junto com Jesus, mas ele não deixou o verdadeiro evangelho entrar no seu coração. Muitos pregadores vão dizer que após ele entregar as moedas aos pés dos líderes religiosos, ele ali está se arrependendo. Mas ali Judas não mostra arrependimento, mas sim remorso. Quem demonstra remorso não tem mudança de vida. Remorso é algo que você vai se remoendo dentro da sua vida, mas o perdão, a culpa, é algo que você se remoe, ele ali não se arrepende, mas ele cria um remorso pelo que ele fez. Judas, ele ouviu as mesmas palavras, pois a palavra sempre vai nos dizer que Jesus falava em parábolas, mas aos seus discípulos ele esclarecia de tudo. Ele falava sobre tudo em secreto aos seus apóstolos, aos seus discípulos, mas ele anunciava a multidão em parábolas. Judas caminhou com Jesus, ouviu aquilo que a multidão não ouviu, andou e viu aquilo que a multidão não viu, mas decidiu
viver a sua vontade. Decidiu viver o seu eu. Decidiu fazer aquilo que ele achava de melhor. Alguns historiadores vão dizer que Judas, ele tomou esta decisão porque ele queria que Jesus Cristo se revelasse e assumisse o seu poder e glória para subjugar Roma. E quando ele vê que Jesus não iria fazer isso, ele se arrepende, ele cria remorso e tenta voltar atrás com aquilo que ele fez. Há coisas nas nossas vidas que não tem como voltar atrás. Há coisas em nossas vidas que não tem como fazer de novo. Há coisas em nossas vidas que não tem como mais. Mas Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para te perdoar e para te remir de todo o pecado. Por isso a palavra de Deus vai nos dizer que aquele que reconhece e deixa, alcança o favor de Deus. Não importa o que você viveu na sua vida, não importa o que você fez na sua vida, se você reconhecer que você é pecador, você reconhecer que você fez errado, que Jesus pode, e Ele quer, e Ele pode ser misericordioso na minha e na sua vida. Por isso, entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele e deixe que Ele haja e faça mais na minha e na sua vida. Por isso, Pedro vai dizer que ele era um deles. E teve parte neste ministério de Jesus Cristo, nesse ministério de apostolado, neste ministério. Judas estava com eles. E o texto a qual vamos ver agora não é o que próprio Pedro falou. Lembra quando vimos, eu não sei se na sua Bíblia está, mas na minha está aqui, que está entre colchetes. Quando está entre colchetes, a palavra escrita na Bíblia, ela foi acrescentada. Ela não é do original. Não foi o que Pedro falou, mas Lucas descreveu essa parte a respeito de Judas, para poder dizer e para poder demonstrar quem era Judas e de que forma ele vivia, o que ele fez. Então, ele vai dizer: ele adquiriu um campo com o pagamento do seu pecado, e precipitando-se de cabeça, arrebentou-se no meio, e todas as suas vísceras se derramaram. Precisamos entender esse texto, ao qual há uma grande discussão no meio teólogo, onde há uma grande discussão em meio a cristãos, onde há uma grande discussão em meio às pessoas que dizem e não acreditam na Bíblia, pois Mateus vai nos dizer a respeito de Judas. Ele é o único apóstolo e o único que escreve o Evangelho de Jesus Cristo que fala a respeito de Judas. Mateus vai nos dizer a respeito de quando Judas vai entregar as moedas e os líderes religiosos disseram que não poderiam ter aquelas moedas como oferta, porque aquelas moedas eram moedas de sangue. E eles compram um terreno e fazem daquele terreno um cemitério. Mas o texto aqui está nos dizendo, Lucas está nos dizendo, que ele adquiriu um campo com o pagamento do seu pecado. As moedas eram de Judas. As moedas não eram dos líderes religiosos. A partir do momento que ele recebe a paga sobre aquilo que ele foi contratado para fazer, que foi atrair Jesus, que foi trair Jesus, mostrar para eles aonde ele estava e quem era Jesus, as moedas passam a pertencer a Judas. Por mais que ele tenta devolver, as moedas pertenciam a ele. E por isso Lucas vai dizer que ele adquiriu um campo, não ele pessoalmente, mas com aquelas moedas que ele recebe com o trabalho que ele fez. É comprado, é pago um campo com o pagamento do seu pecado. E precipitando-se de cabeça, arrebentou-se no meio,
e todas as suas vísceras se derramaram. Mateus vai nos dizer que foi Judas que foi se enforcar. E Lucas aqui vai nos anunciar que ele, se precipitou de cabeça e arrebentou-se no meio, e todas as suas vísceras se derramaram. Algumas pessoas e estudiosos vão dizer que Judas se enforcou em uma árvore aonde se encontrava próximo ao precipício, e quando ele pula com a corda no pescoço, o galho não aguenta ou a corda arrebenta e ele cai daquele precipício, e aonde ele se arrebenta pelo meio. O que acontece é que muitas pessoas querem pegar a palavra do Senhor e querem distorcer, querem criar dúvidas, querem criar diversas coisas para que as pessoas deixem de acreditar em Jesus Cristo, para que as pessoas deixem de acreditar no Evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo não só existiu, como viveu neste mundo, porque Ele marcou a história. Hoje nós vivemos 2024 anos depois de Cristo. Cristo Jesus marcou a história. Ele não somente veio a este mundo, Ele não somente pagou o pecado meu e seu, mas Ele marcou toda a história deste mundo. Por isso o texto vai nos dizer que ele, Lucas, como médico, ele é bem mais, quando nós olhamos para o Evangelho de Lucas, quando nós vamos olhar para o livro de Atos, nós vamos ver que Lucas ele é bem minucioso em escrever. Ele era aquele que escrevia melhor, que tinha melhor ortografia em grego, era ele quem fazia melhor, ele escrevia melhor, as suas conjunções verbais eram melhores, ele era sempre minucioso em passar toda a informação do que tinha acontecido, do que havia acontecido. E todos os habitantes de Jerusalém ficaram sabendo disso, de maneira que no próprio linguajar deles, esse campo se chamava Aceldama, isso é, campo de sangue. Todas as pessoas ficaram sabendo de Jerusalém sobre isso, sobre aquele campo. Todas as pessoas ficaram sabendo sobre a traição de Judas, sobre o que Judas tinha feito. E aquele campo começou a ser chamado de Aceldama, que significa campo de sangue. Porque no livro de Salmo está escrito: fique deserto a sua habitação, e não haja quem nele habite. Lá em Salmos, número 69, versículo de número 25, Pedro vai nos anunciar isso que está escrito, a qual ele vai dizer que fique deserto a sua habitação, e não haja quem nele habite. Salmo 69, de número 25. Pedro vai nos dizer lá: fique deserta a sua habitação, e ninguém habite nas suas tendas. O salmista está dizendo a respeito dos ímpios. E Pedro vai utilizar esse texto para Judas, a qual bendisse o Senhor ao salmo, e está escrito: fique deserto a sua habitação, e não haja quem nele habite. Por isso, aquele campo não é, até hoje não é habitação, ele é um cemitério, e no cemitério ninguém mora, no cemitério não há vida, no cemitério só há morte. Por isso, aquele
aquela terra se chamou campo de sangue, e a qual o texto vai dizer: fique deserto a sua habitação, e não haja quem nela habite, e outro tome o seu lugar. Lá no Salmo 109, versículo 8, ele também vai dizer: e outro tome o seu lugar. Salmo 109, versículo 8. Que os seus dias sejam breves, e outro tome o seu lugar. Pedro aprende com Jesus Cristo que toda a Escritura, ela fala sobre Jesus. Toda a palavra, toda a Escritura anuncia o Evangelho de Cristo Jesus. E Pedro vai e usa desses textos a qual vai falar sobre isso, a qual o Senhor vai dizer a eles, pois lembra que vimos domingo passado que estavam eles a orar, eles estavam orando, estavam buscando a presença do Senhor, estavam inclinados em buscar e a orar ao Senhor. E Pedro anuncia que outro tome o seu lugar. Então, assim é necessário que dentre os homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós. 21. E assim é necessário que dentre os homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós ele foi elevado aos céus, um deles se torne conosco testemunha da sua ressurreição. Pedro vai dizer e vai falar para aqueles homens que estavam com ele, aqueles que caminhavam com Cristo Jesus, desde o batismo de Jesus Cristo, de João, até a sua ressurreição, até ele ser assunto aos céus. Ele vai dizer: é necessário que dentre os homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando desde o batismo de João até o dia que dentre nós ele foi elevado aos céus, um deles se torne conosco testemunha da sua ressurreição. Pedro anuncia que era necessário a escolha de mais um para que se completassem os 12 apóstolos, para que anunciassem e para que proclamassem o Evangelho de Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus escolhe os 12, mas Judas se precipitou e foi para o seu lugar, mas ele fez e cumpriu a vontade de Deus, que era que Jesus Cristo se entregasse na cruz do Calvário e morresse no meu e no seu lugar. Mas era necessário, para o crescimento do Evangelho, que fosse escolhido mais um dentre os que já estavam com Cristo Jesus, dentre os quais já andavam com Ele, dentre os quais viram e ouviram a respeito da caminhada com Ele. E então apresentaram dois: José, chamado Barsabás, também chamado Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, mostra qual desses dois tens escolhido. Aqueles homens anunciaram dois nomes, a qual participaram e foram testemunhas da ressurreição de Cristo Jesus, a qual vemos que o apostolado, a qual aqui está tratando, é para que foram testemunhas da ressurreição de Cristo Jesus. Paulo, quando encontra, e vamos ver mais à frente no livro de Atos,
quando encontra Cristo Jesus no caminho para Damasco, e Deus fala com ele, Jesus fala com ele, ele vê e ouve o Cristo ressurreto. Por isso, para ser apóstolo ou possuir o apostolado, é necessário ser testemunha da sua ressurreição. Então apresentaram dois, José, chamado Barsabás, também chamado de Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, mostra qual desses dois tens escolhido. Eles buscam novamente a Deus. Por isso precisamos, como igreja, precisamos, como cristãos em Cristo Jesus, orar e buscar o Senhor. Em qualquer decisão da minha e da sua vida, em qualquer coisa que você for fazer, busque a presença do Senhor. Não deixe Deus de fora da sua escolha. Não deixe Deus de fora daquilo que você quer fazer na sua vida. Porque quando tudo for de mal a pior, você irá reclamar com Deus. Por isso, coloque Deus à frente. Coloque Deus à frente das suas escolhas. Coloque Deus à frente da sua vida. E por isso eles oram ao Senhor e disse: Senhor, Tu que conheces todos os corações, mostra qual desses dois tens escolhidos. Senhor, Tu és soberano, Tu sabes de todas as coisas. Mostra aquele que Tu tens escolhido. E para assumir lugar neste ministério e apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o seu lugar. Eles oram ao Senhor, dizendo: Senhor, escolhe qual dentre desses dois para assumir um lugar neste ministério e o apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o seu lugar. Então tiraram sorte, e a sorte caiu sobre Matias. Desse modo, ele se juntou aos 11 apóstolos. Algumas pessoas vão questionar esta forma que eles utilizaram para a escolha do novo apóstolo, mas era o costume dos judeus essa parte de tirar sorte. Lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 33, vai nos dizer e vai nos anunciar a respeito disso, que eles agiam desta forma a qual os judeus agiam. O texto vai nos dizer: a sorte se lança no colo, mas do Senhor procede toda a decisão. A sorte se lança no colo, mas do Senhor procede toda a decisão. Toda a decisão é do Senhor. É o Senhor quem decide. É o Senhor quem age. Mas alguns vão dizer: então a sorte pode se fazer. Eu posso lançar, eu posso jogar aí no que diz hoje no Tigrinho, na Mega Sena, que o texto vai nos dizer. Então lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9 e 10, vai nos anunciar: mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos loucos e nocivos que afundam os homens na ruína e na desgraça. Algumas pessoas querem usar a palavra para fazer o que bem lhe atrai. Pessoas querem distorcer a palavra do Senhor para fazer o que bem lhe atrai. Mas a palavra do Senhor, ela é maravilhosa e ela não nos deixa em obscuridade. Ela nos diz diversas coisas, ela nos ensina diversas coisas, e por isso ela nos fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se torturaram com muitas dores.
Pessoas têm colocado as riquezas à frente de Deus. Têm vivido na idolatria, pois a idolatria é quando você dedica o seu tempo, quando você dedica o seu dinheiro, quando você dedica a sua vida a algo que não seja a Jesus, se torna idólatra. Você se torna idólatra quando você coloca algo em primeiro em sua vida, quando você coloca o dinheiro, quando você coloca a sua família, quando você coloca os seus filhos, quando você coloca o seu emprego, quando você coloca as suas coisas à frente de Deus, quando você dedica o seu tempo mais para o seu trabalho do que para Deus, quando você dedica o seu tempo mais a enriquecer do que para Deus, quando você dedica mais o seu tempo para a sua família, os seus familiares do que para Deus, quando você dedica mais o seu tempo, mais os seus recursos, mais a sua vida, para todas as coisas na sua vida, e não faz isso com Deus, você está se tornando idólatra. A idolatria não é somente você adorar um pedaço de barro. A idolatria não é você apenas adorar a imagem. Mas a idolatria é você colocar a sua vida, o seu recurso, o seu tempo naquilo. Se você tem colocado a sua vida, o seu recurso, o seu tempo em algo que não é Jesus Cristo, tome cuidado. Fala mesmo, Deus. Eita, Jesus. Tome cuidado, porque o Senhor voltará. Tome cuidado, porque Ele não quer ser o segundo na sua vida. Ele quer ser o primeiro. Cristo Jesus quer ser o primeiro em sua vida. Ele não quer ser o segundo. Ele não quer somente o seu coração. Ele quer a sua vida por completo. Ele quer mudar a sua vida por completo. Ele não quer que você somente ande com Ele, ouva as suas palavras e faça a sua vontade. Ele não quer que você seja igual Judas, estava ali com todos, ouvia as palavras, caminhava com eles, pareciam deles, eram deles, estava no ministério, mas negou a Cristo Jesus. Precisamos verdadeiramente viver Cristo Jesus. Precisamos verdadeiramente servir a Cristo Jesus. Precisamos verdadeiramente deixar o Senhor agir na minha e na sua vida. E que Ele cresça e que nós nos diminuamos a cada dia. Que possamos verdadeiramente buscar ao Senhor e viver com Ele eternamente. Amém. Glória a Deus. Poderoso Deus e eterno Pai.